da regulação do filtrado, da filtração glomerular, que ele vai justamente ajustar esse fluxo sanguíneo, né, permitir a entrada e a saída no glomérulo, né? O que é que isso vai ocorrer com essa filtração? Devido à alteração da área de superfície, esse capilar ele vai ficar disponível para filtração. É muito simples. Se teve um aumento da filtração glomerular, que é o FG, então aumenta o fluxo de sangue. Se aumenta o fluxo de sangue para os capilares, vai ter uma dilatação. Então, a arteríola aferente, que é aquela que entra primeiro, ela vai dilatar para aumentar a filtração glomerular. O inverso, que é a diminuição do filtrado glomerular, se há uma diminuição do fluxo sanguíneo para os capilares, vai ter uma constrição, então ela vai fechar, uma constrição, um aperto dessa arteríola aferente, tá? Diminuindo aí a passagem desse filtrado glomerular. Gente, essa tabela tem no livro de vocês. Eu lembro que nas nossas aulas eu pedi para você copiar, fazer uma revisãozinha, né? Da principais partes, né? O local, o processo e as substâncias envolvidas na formação da urina. Então, o corpúsculo, né, que é onde tem a filtração do glomérulo, tem tudo lá. Água, glicose, aminoácidos, sais, ureia, ácido úrico, tudo, né? Tá entrando, então tá tudo que tá no sangue. Depois ele vai começar a ser dividido, separado. Aí o tubo contorcido proximal, eu vou ter a difusão e transporte ativo. No caso da água é osmose, não gasta energia. Glicose, aminoácidos e sais gasta energia, tá? E aí vai voltar para o meu capilar sanguíneo, vai voltar para o meu corpo, não vai fazer parte da urina. Eu tenho a alça néfrica, que vai ocorrer osmose e reabsorção de água, né? Então tá aqui a água e alguns sais minerais. E o túbulo contorcido distal. Aqui é transporte ativo, tá, gente? Por quê? Porque é excreta. É tudo que está de ruim ainda no meu capilar sanguíneo. Então, é o ácido úrico, é amônia, íons, hidrogênio, ureia, para poder formar a urina. E, por fim, o ducto coletor, que vai receber a urina e conduzir a bexiga, até a bexiga por meio do uréter. Olha o nome, uréter. Então, eu vou ter reabsorção de água e aí de todas as substâncias, né, necessárias para ser excretadas do meu corpo. Observa que aqui, ó, não tem nada de proteína, não tem nada de aminoácido, de glicose. Não, não tem, porque isso é importante para o teu organismo. Eu não posso estar excretando isso. Se na tua urina tiver isso, tem alguma coisa errada, tá? Se liga nisso, cara. O ureter, como eu falei, ele tem de 25 a 30 centímetros e ele vai conduzir a urina até a minha bexiga urinária. Tudo bem? Então, é justamente, ó, tá aqui a bexiga, é justamente esse caminho aqui, ó. É a bexiga, tá? A bexiga, ela pode armazenar até aí, ó, 250 ml, mas como ela tem, né, uma distensão, ela é tipo um músculo, ela consegue ter um peristaltismo, ele consegue ter essa camada muscular de distensão, ela consegue, né, se alongar, localizado na nossa cavidade pélvica, né, no homem fica à frente do reto e na mulher entre o útero e o reto. Ela armazena a urina, que vem justamente do ureter. Gente, uma coisa muito importante, tá? Quando a gente for falar aqui no próximo slide, que é da uretra, tá? Essa uretra, a gente vê duas coisas distintas aqui no homem e na mulher. No homem, ela tem de 18 a 20 centímetros. Lembra que a uretra, ela vai eliminar, ela vai conduzir a urina da bexiga para o meu externo. Então, essa uretra do homem, ela é bem maior. Então, por isso que o homem, ele, às vezes, ele consegue segurar até um pouquinho mais, né, essa urina. A mulher não, ela só tem 4 centímetros, é muito pequenininha, então ela não consegue prender tanta urina na bexiga. A pressão é maior e como está muito próximo do meu externo, canal vaginal, ela não consegue suportar tanto quanto o homem. Tudo bem? E aí a gente chega no controle hormonal, moçada. Vamos sair um pouquinho dessa parte de formação de urina, que a gente já entendeu, e vai entrar na fisiologia.
Então, gente, saí de novo aqui do slide. Voltando. Quando a gente fala de controle hormonal, a gente fala primeiro da reabsorção de água que é feita pelo ADH. O ADH ele é um hormônio antidiurético, ele é liberado lá pela neurohipófise, tá? Que é uma parte da região da minha hipófise, e ele vai reabsorver água lá no tubo do coletor. Então, o que é que ele vai fazer? Se eu estou perdendo muita água, ele vai lá retirar. Uma coisa muito importante, o ADH ele é inibido pelo álcool. E esse ADH ele também pode ser chamado de vasopressina. Como assim, Jada, ele é inibido pelo álcool? Não só o álcool, tá? Mas quando você está com frio, né? Ingere muita bebida alcoólica e cafeína, esses três fatores vai inibir o ADH. Então você vai passar a urinar mais, então a tua urina vai ficar mais diluída, vai ficar mais concentrada de água. Tá? Por quê? Porque o ADH ele não vai atuar lá nos ductos coletores, lá no teu néfro para reabsorver essa água. E aí você pode vir a ter um processo de desidratação por essa perda d'água. Observa que essa imagem é perfeita. Ela mostra realmente o que acontece com o nosso organismo quando eu faço uma pouca ingestão de água. Na verdade, não precisa ser só uma pouca ingestão de água, tá? É justamente o café, o frio e o uso de álcool, de bebidas alcoólicas. O que é que acontece? Aconteceu isso aqui, o aumento de pressão osmótica do meu sangue, ele aumenta, tá? Por quê? Tem pouca água ou eu estou ingerindo essas substâncias. O que é que acontece? Quando eu estou ingerindo pouca água, ele manda um feedback, tá? Lá para o meu hipotálamo. Essas células nervosas, que são os estímulos de receptores do hipotálamo, vão mandar uma informação para a neurohipófise para secretar a vasopressina, ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse ADH, ele é liberado, ele vai até os teus rins para poder fazer o que? A reabsorção de água. Ele vai abrir esses canais para reabsorver água. Então, grande quantidade dessa água é absorvida aqui no 7. Depois, aqui no tópico 8, diminui essa pressão osmótica no teu sangue. Desculpa. Diminui essa pressão osmótica no teu sangue. Um feedback negativo. Epa, para de liberar aí ADH e se restabelece as concentrações de água no teu corpo e tu não fica desidratado. Certo? Com ADH e sem ADH. O próximo slide, ele mostra aqui uma animação muito massa, para você poder compreender como funciona esse ADH no teu organismo. Então, com ADH, o que é que está acontecendo? Essa água, ela está saindo aqui pelos túbulos, ou seja, está tendo maior reabsorção de água para o teu organismo, para tu não perder essa água. Sem o ADH, o que é que acontece? Não vai ter a reabsorção. Então, sem ADH, vai sair pouca água, só uma e duas aqui. E cadê o restante aqui do lado, como tinha aqui, ó? Não tem. Então, sem ADH, você não tem muita reabsorção de água, e aí você elimina mais água, e aí mais urina, desidratação. Urina mais diluída. E aí nós temos também a regulação de sódio no meu corpo. A gente sabe que o sódio, que é o sal, ele atua justamente aumentando a nossa pressão arterial ou diminuindo. Muito sódio aumenta a pressão, um pouco sódio diminui a pressão. Eu não posso ter ambos, né? Nem muito, nem pouco. Tem que estar lá na homeostase, no equilíbrio. Então, para ocorrer essa regulação da reabsorção de sódio, vai ter que ser considerado aí um hormônio muito importante, que é o hormônio aldosterona, que ele é liberado pelo córtex da suprarrenal. Lembra na nossa aula de sistema endócrino? Se não lembra, vai lembrar agora, ou então vocês ainda vão ver essa aula. Mas a suprarrenal, ela fica em cima dos meus rins, tá? É como se fosse o chapéuzinho lá do rim. Essa suprarrenal, essa glândula, ela tem uma parte que é o córtex, que é como se fosse a casca, e a medula, que é a parte interna. A parte externa, que é o córtex, vai liberar essa aldosterona. Para quê? Para controlar a taxa de sal. Aumentar ou diminuir. Como ocorre? Vem comigo. Primeiro, tu ingerir um alimento muito salgado. Sódio. Esse sódio vai aumentar de taxa no teu sangue, e o teu sangue vai ficar mais concentrado, óbvio.
Depois vai ter uma estimulação no controle da sede. Tu come salgado te dá uma sede, então vai mandar uma informação para o teu hipotálamo. A ingestão de líquido, que é justamente a água, vai fazer com que esse teu sangue ele fique mais diluído, fazendo restabelecer uma concentração normal. Massa. Porém, começa a ter aí um aumento do volume de sangue, porque tu ingeriu muita água, porque tu estava com muito sódio. Então, vai ter um aumento da pressão sanguínea. Então, o que é que vai acontecer? Com esse caso, eu vou ter uma diminuição do ADH. Se eu não tenho ADH, eu não vou ter reabsorção de água, e aí eu vou ter uma maior eliminação de água na urina, para poder arrastar o excesso de sódio. Então, veja bem, tu estava cheio de sódio, tu tomou água, mas aí aumenta a tua pressão, porque tu ingeriu muita água. E aí o que, é que vai acontecer? ADH inibido. A partir do momento que o ADH é inibido, tu passa a excretar mais água, e essa água, ó, arrasta o sódio junto com ela, que é para diminuir a tua pressão arterial, beleza? Ademais, quando diminui o sódio no meu sangue, o que é que vai acontecer? Quando há essa detecção de baixa quantidade de sódio no sangue, vai aumentar um hormônio chamado aldosterona, liberado pelo córtex da suprarrenal. Então, como é que ele vai atuar? Ele vai lá nos túbulos distais, ducto coletor, e vai reabsorver sódio para o filtrado. Então, se tem uma pressão sanguínea baixa e tem baixo sódio no sangue, porque não pode ter, senão vou ter uma hipotensão arterial, automaticamente, tá? O que é que vai acontecer? Há uma estimulação dos rins para a liberação justamente de uma substância chamada de renina. Essa renina, moçada, ela vai transformar o angiotensinogênio. Lembra que toda determinação de gênio é uma parte inativa. Ele está lá no teu sangue e aí ele está inativo, ele vai se transformar em angiotensina. Essa angiotensina é uma partezinha que é ativa, que é justamente uma substância que vai diminuir o calibre dos vasos. Acho que voltamos aqui. Só um minuto. Pronto. Restabelecendo aqui, dando continuidade. Aumenta a pressão arterial. Por quê? Imagina uma torneira, né? Uma mangueira. Quando você coloca o dedo nessa mangueira, você diminui o calibre. Diminuindo o calibre, vai ter maior pressão, vai ter maior jato de água. É a mesma coisa. Diminui o calibre do vaso para ter uma maior pressão arterial, tá? E essa pressão ela poder subir. E aí, diminui essa pressão arterial, a secreção de aldosterona atuando, justamente para reabsorver o sódio pelos teus rins e assim restabelecer essa quantidade de sódio. E para finalizar, moçada, a gente tem o peptídeo, chamado de peptídeo, na verdade ele é denominado de PNA, peptídeo natriurético atrial. Atrial a gente lembra coração. Por quê? Porque ele é produzido no átrio, quando há um volume elevado de sangue que está chegando no teu coração. E esse volume elevado de sais, tá? E aí o que é que acontece? Um estiramento dos átrios. Esse átrio ele recebe essa mensagem de muito volume sanguíneo e aí ele libera justamente esse peptídeo. O que é que esse peptídeo vai fazer? Inibir a secreção de ADH, inibir a secreção de aldosterona e de renina, aumentando assim a excreção de sódio e do fluxo de urina, ou seja, diminuir o volume de urina porque a pressão está elevada. Tá? Ele atua como fator antagônico à vasopressina, que é o ADH, ou seja, ela aumenta o calibre do vaso. Se ela aumenta o calibre do vaso, ela aumenta para ter um maior fluxo, não uma maior pressão, mas um maior fluxo e aí diminuir a pressão desse vaso. Porque lembra, se o calibre ele for diminuído, que é a constrição, aumenta a pressão. Não é o que ele quer. Ele quer que aumente o calibre do vaso justamente para poder aumentar aí o fluxo e diminuir essa pressão que chega ao coração. Tudo bem, gente? Espero ter contribuído aí pelo sucesso de vocês, pelo aprendizado, tá? Espero que essa revisão possa ter ajudado vocês a fazer os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no jader.lima@cris.com.br. E é isso.
Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.